Às vezes, ser único é solitário, mas não significa que nós estamos sozinhos. Essa é a mensagem do novo filme da Pixar, o filme Hélio, que estreou aí nos últimos dias de junho, eu não lembro exatamente a data de estreia, mas uma coisa que tem me deixado muito triste é que esse filme ele teve uma das piores, talvez a pior estreia da história da Pixar. Vendeu pouquíssimos ingressos no cinema, então esse filme ele tá se caminhando aí para ser um fracasso em questão de bilheteria. Logicamente, por ser um filme da Pixar, ele arrecada muito, mas muitas vezes ele não se paga o suficiente, sabe? Ele gera um lucro, mas um lucro muito baixo. Isso é muito triste, porque conforme essas coisas vão acontecendo, menos a gente vai ver histórias originais chegando. A gente sempre vai ver uma continuação, live action, e não que seja ruim, mas é bom conhecer novas histórias. Infelizmente é um dos fracassos aí que vai aparecer no histórico da Pixar, mas eu vim falar muito bem desse filme porque eu acho que ele é subestimado e eu acho que ele tem uma mensagem muito valiosa que a gente precisa prestar atenção. Esse filme ele vai falar muito sobre como a gente pode usar as coisas que a gente ama como refúgio. E como geralmente a gente faz isso quando a gente usa os nossos universos literários favoritos, os nossos universos da Disney favoritos, pra gente se refugiar, pra gente ter uma esperança, pra gente sorrir mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a questões. Eu não tinha entendido tanto esse filme quando eu assistia. Assim que eu assisti no cinema, eu fiquei com aquele gostinho de, cara, ele não é um filme uau da Pixar, mas ele é um filme bom, ele é um filme legal, ele é um filme que ele rende ali umas lagrimazinhas, mas depois, vendo outras opiniões, começaram a aparecer alguns trechos do filme, e eu fui reassistindo e eu vi o filme com olhos completamente diferentes, e é sobre isso que eu quero falar pra vocês, né, que eu quero falar com vocês, que eu quero refletir aqui junto com vocês, porque esse filme ele tocou num ponto muito específico do meu coração, e me emocionou muito, e toda vez que eu vejo, volto a ver cenas do filme, eu começo a chorar, porque ele tocou num ponto muito específico que eu queria conversar com vocês. Antes de falar efetivamente do filme, oi, tudo bem? Eu sou a Isa, aqui no canal eu falo sobre filmes, sobre séries, sobre livros, sempre tento trazer alguma reflexão aí em cima dessas histórias, então espero que você goste. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve por aqui, já deixa teu like e vamos lá falar então sobre Hélio. Aqui nesse filme a gente conhece esse garotinho chamado Hélio, que infelizmente perdeu os pais, a gente não entende exatamente o que foi, parece que foi um acidente, e ele acaba indo morar então com a tia dele. Essa tia dele, ela trabalha numa espécie de base militar, que é um negócio de monitoramento de campo de detritos espaciais, sabe? Eu espero que eu tenha usado a terminologia certa, mas eu não acho que isso seja tão relevante aqui pra história do nosso vídeo, pro foco que eu vou ter aqui no vídeo. É importante pra todo o contexto do filme, mas pra aquilo que a gente vai abordar aqui no vídeo, eu não acho que faça tanta diferença a terminação, a terminologia corretinha, bonitinha, mas tentei. O importante é que tentei. E aí, o que acontece? O Hélio, ele tá ali, já no início do filme a gente já vê ele muito triste com tudo isso que aconteceu com os pais, ele sente muita falta dos pais, até que no trabalho da tia dele, ele acaba entrando numa sala que tem uma, eu não sei se é uma sonda, eu não sei se é um satélite, eu sei que tem um vídeo contando a história de um desses negócios, eu vou chamar de satélite, de um desses satélites que o pessoal que trabalha ali mandou pro espaço para poder detectar a atividade, né, para poder detectar a forma de vida e tudo mais, e aí o Hélio, tipo, fica fascinado por aquilo ali, e tem até um momento desse vídeo que fala assim, esse satélite, esse negócio, ele não vai ver mais os criadores dele, mas ele segue numa missão para tentar provar que nós não estamos sozinhos. E eu acho que isso que pega muito a atenção do Hélio, sabe? Porque ele não vai ter mais contato com os pais dele, e aí ele se prende a essa esperança de encontrar a vida em outros planetas, porque segundo o que ele mesmo diz, ele fala que, cara, tem muitos e muitos planetas que são povoados, que têm vida, e em algum deles vai me querer, algum deles vai me acolher, vai me aceitar. Então essa é a esperança do Hélio, que ele consiga comprovar que existe vida alienígena e que algum desses planetas queira que ele more com eles, porque ele não se sente bem na Terra, ele quer ir embora, ele quer ir pra outro lugar, ele quer meio que recomeçar. E uma dificuldade que eu tive um pouco com essa história é que eu não sou muito lá a pessoa fascinada em alienígenas e coisa espacial e tudo mais, só que depois eu fiquei refletindo, cara, quantas e quantas vezes a gente não se prende a universos literários, universos fictícios que a gente conhece, como um local de refúgio, como um local que a gente poderia, sabe, que a gente queria poder fugir e se refugiar nesses lugares. Pra mim, Nárnia sempre foi esse lugar que eu fiquei, cara, eu queria tanto entrar em Nárnia, eu queria tanto, sabe, tipo assim, entrar no guarda-roupa e parar em Nárnia, tipo, era algo que eu realmente queria quando eu era criança. Ou então, por exemplo, nos filmes da Barbie, hoje em dia, no universo de Diário de uma Princesa Desastrada, sabe, tipo assim, essa vontade de entrar naquele universo, poder ver aquelas pessoas, poder se sentir acolhido de certa forma por elas, poder se refugiar naquilo ali. Porque a realidade é que o entretenimento, ele serve pra gente como uma espécie de refúgio, um local seguro pra onde a gente corre, sabe? Eu acho isso tão interessante sobre como que
que tudo isso é construído. E eu só consegui entender isso quando eu tirei um pouco os alienígenas da minha visão e ressignifiquei aquilo. Porque alienígena, pra mim, realmente, eu não tenho essa fascinação. Mas só depois eu entendi esse amor e essa fascinação do Hélio. É como a gente tem muitas vezes pelo nosso filme favorito, pela nossa princesa favorita, pelo nosso universo literário favorito. Essa sensação de que, cara, nesse lugar, talvez eu seria acolhido. Então eu queria tanto ir pra lá. E é você viver nessa esperança e nesse gostinho de estar consumindo aquilo ali. Só que pro Hélio essa era uma esperança muito mais palpável, porque se ele comprovasse que existe vida alienígena, ele poderia realmente ir pra outro planeta. Então, assim, é muito interessante a gente poder ver esse outro ponto de vista, sabe? Eventualmente o Hélio vai ser, sim, abduzido, e os alienígenas, eles se comunicam como embaixadores. Então, eu sou embaixador do planeta tal, eu sou embaixador do planeta tal. E eles vivem numa espécie de comuniverso, eu acho que eles chamam, que é um local ali onde os embaixadores de cada um dos planetas se reúnem, e o Hélio, ele entra, então, como um representante da Terra, e ele eu sou o líder da Terra, é isso aí. Ele vai na onda, até que acontece um conflito lá com o Lord... Como é que é o nome dele, gente? Lord Grigon, acho que é assim o nome, que ele quer fazer parte do Comuniverso, só que ele é muito agressivo, sabe? Ele não quer lutar pela paz, ele quer a porradaria mesmo, se for necessário. E aí, por causa disso, o pessoal do Comuniverso não aceita ele. Ele ameaça todo mundo, diz que vai destruir o Comuniverso, se ele não pode fazer parte, não vai ter mais. E aí, o Hélio, então, ele vai negociar com esse Lorde pra tentar cessar, né, essa briga, pra que eles possam todos viver em paz. Porque quando esse Lorde, ele ameaça de destruir todo mundo, o que os embaixadores fazem? Eles falam, Hélio, você vai ter que voltar pra Terra, porque a gente vai ter que sair daqui, porque senão esse cara vai atacar a gente. Então, assim, vira todo um conflito. O Hélio desesperado, porque ele não quer voltar pra Terra. Porque, assim, desde que o Hélio foi morar com a tia, ele não se sente tão bem, sabe? Ele sente que a tia não quer ele ali. E a tia, realmente, ela tem uma certa dificuldade, assim, de como lidar com ele. Ela tá aprendendo a criar uma criança. Então, é tudo muito novo pra ela, é tudo muito novo pra ele. Então, eles vivem em constante conflito ali, um com o outro. Então, o Hélio fica desesperado. Não quero voltar pra Terra. Deixa que eu negocio com esse cara, deixa que eu resolvo. E aí, a gente vai seguir lá a trajetória dele, ele negociando com esse cara, até que ele acaba irritando o cara prende ele, só que aí, eventualmente, o Hélio, ele vai conhecer o filho desse cara, que é o Glorgon, e é ele que vai ajudar o Hélio a negociar com o pai, e a gente vai ter todo ali um arco do Glorgon, que é esse alienzinho que o Hélio conhece, todo o conflito dele com o próprio pai dele, que quer que ele seja durão, que ele mate quem precisa matar, e que ele siga ali e tal, mas ele não quer, ele quer brincar, ele quer se divertir, ele quer ver a parte boa da vida. Então, assim, a gente vai ter esse conflito muito interessante, esse arco que é bem interessante ali na história. Mas, como eu falei pra vocês, eu quero focar um pouquinho mais aqui na história do Hélio, porque é justamente esse sentimento do cara, eu me sinto sozinho, sabe? As pessoas ao meu redor não entendem as coisas que eu gosto. As únicas pessoas que me entendiam eram os meus pais, eles não estão mais aqui. Inclusive, ele fala a própria língua dele, que é o Helioês, e só quem falava essa língua com ele eram os pais. E a tia dele, ela não fala com ele e não gosta que ele fique falando, e ele fala, mas eu não posso parar de falar, porque senão eu vou esquecer. É como se... Chora. É como se o último elo que ele tivesse com as únicas pessoas que realmente entendiam ele se acabasse se ele esquecesse como é falar o Helioês. Então, ele continua falando no dia a dia, porque se ele esquecer daquilo, é como se o último vínculo que ele tivesse com as únicas pessoas que realmente ele se sentia enxergado, não sei se esse é o termo mais correto, mas com as únicas pessoas que ele sentia que enxergavam ele, que acolhiam ele, é como se esse vínculo fosse morrer junto com os pais. Então, ele não quer deixar isso morrer dentro dele. Ai, gente, eu quero chorar. Durante todo esse período que o Hélio tá fora da Terra, eles mandam uma espécie de clone do Hélio pra Terra, pra poder substituir ele ali com a tia dele. E tem um determinado momento que ele vai ver, né, esse clone com a tia, e ele fica tipo, caraca, ele tá se dando super bem com a minha tia, e comigo não era assim, ele se sente mal. E tem um momento que ele tá conversando com o Gorgon, que ele fala, antes eu achava que o problema era a Terra, mas hoje eu acho que talvez o problema seja eu. Então, um garotinho que já tava se sentindo mal, que já tava sentindo que ninguém enxergava ele, que ninguém entendia ele, que perdeu as únicas pessoas que se importavam verdadeiramente com ele, ele se sentia ainda pior. Tem até um momento que o Gorgon conversa com ele, que fala assim, que o Gorgon fala pra ele que sente muita falta da mãe dele, porque ele sente que às vezes o pai não queria ele por perto. E o Hélio fala que ele entende perfeitamente o que é isso. E aí, o Gorgon vai perguntar no sentido do, se você sumir, ninguém vai sentir sua falta, alguma coisa assim. E o Hélio fala que não, que os pais dele não estão mais lá, e que a tia dele, tipo, se ele sumisse, pra tia dele seria ótimo, porque ela ia poder ser astronauta, podia fazer as coisas do jeito que ela quer. E o Gorgon fala pra ele, tipo, caraca, ela deixou de ser astronauta pra cuidar de você, que legal. Então, vê como
o ponto de vista é totalmente diferente. O Hélio, ele tá tão afundado nessa dor que ele enxerga, tipo, cara, eu só sou um peso, eu não quero ficar na Terra, porque é só isso que eu sou um peso. Eu sou um empecilho da minha tia viver a vida que ela tanto quer viver. E ao mesmo tempo eu sinto falta dos meus pais, ninguém me enxerga, ninguém me entende. Mas aqui, se eu fizer parte desse como universo, eu vou estar com aliens, que foi algo que eu sempre acreditei, e agora eu vou poder conviver junto com eles, eu vou poder ser aceito, eu vou poder fazer parte. Porque o Hélio, ele é considerado aquela criança esquisita, que, cara, tu acredita em aliens? Tipo assim, para de ser esquisito. Então, assim, ele sente que ele é validado. E, cara, de verdade, eu consigo ver muito quando a gente se refugia em universos literários, sabe? Pra não sentir que a gente tá sozinho naquilo, sabe? E de verdade, assim, eu acho que é muito importante a gente encontrar outras pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta. Então, assim, já deixo o convite pra você. Se você gosta de animação, se você gosta de séries fofinhas, romances fofinhos, se você gosta de histórias fofinhas que fazem a gente refletir, se você gosta desse tipo de conteúdo como desse vídeo aqui, já aproveita pra me seguir aqui no canal. A gente sempre tenta fazer as coisas juntos. A gente tava fazendo maratona de filmes juntos, então eu, junto com alguns membros do canal, nós assistimos todos os filmes de Tinkerbell. Nós vamos assistir todos os filmes das princesas da Disney. Já começamos o primeiro, que foi A Princesa e o Sapo, e mais pra frente vão vir outros filmes que nós vamos assistir juntos também. Então, assim, se você quer uma comunidade de pessoas que gostam da mesma coisa que você, já fica esse convite pra você poder ficar aqui com a gente. Vai ser ótimo te ter por perto. E de verdade, assim, eu entendo esse sentimento de sentir que a gente não se encaixa, sabe? Mas graças a Deus a internet, ela nos trouxe a possibilidade de nos conectar com pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta também. Eu acho que isso é mágico. E, enfim, eu vou voltar pro filme, senão eu vou ficar falando isso aqui eternamente. E aí, enfim, gente, eventualmente o Hélio, ele vai voltar ali pra Terra, porque o Glorgon, sem querer, ele é enviado pra Terra. Então, o Hélio volta ali, ele conversa com a tia, e aí ele descobre que a tia percebeu que não era o Hélio, que na verdade era um clone. E ele, tipo, então você sentiu minha falta? Ela, sim, desde o primeiro momento. E é quando ele entende que, cara, a minha tia me ama sim, a minha tia me enxerga sim, a minha tia sentiu minha falta sim. Chorar, cara. E aí eles vão começar a agir juntos ali pra tentar resgatar o Glorgon. E tem até um momento que a tia dele fala Helioase, e ele fica todo feliz de ver ela falando. E eles conseguem ali resolver, eles conseguem resolver todo o conflito. Eles voltam pro Comuniverso ali onde todos os aliens estão pra poder levar o Glorgon de volta, fica tudo bem. E aí os aliens conversam ali com ele, né? Porque o Hélio tinha mentido sobre ser o líder da Terra, mas eles perdoam ele e aceitam ele no Comuniverso, entregam pra ele uma insígniazinha, né? Um símbolozinho. E aí ele olha pra tia dele, eu quero chorar de novo. Ele olha pra tia dele e ele vê que a tia dele tá triste, porque vai sentir falta dele, mas ao mesmo tempo ela não fala nada, porque ela sabe quanto que é importante aquilo ali pra ele. Ai, gente, ela sabe o quanto que aquilo ali é importante pra ele. E ele olha pra eles e fala que o Comuniverso é muito legal, que é incrível, que basicamente ele amaria fazer parte, mas que ele sente que antes ele achava que o problema era a Terra em si, mas que hoje ele entende que ele nunca deu uma chance pra essa vida nova que ele ia ter e que ele queria tentar com a tia dele. Ai, é muito precioso esse menino, cara. E aí um dos alienígenas ali, nossa, tá engasgando. Uma das alienígenas ali, ela vai chegar pro Hélio e vai falar: Hélio, você é único. E ser único, às vezes, é solitário. Mas você não tá sozinho. E ele vai voltar, então, pra Terra. Essa frase, inclusive, gente, ela me pegou de uma forma assim que eu. Cara, lindo, 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 lindo demais. Chorei no cinema nessa parte. E eles voltam, então, pra Terra, ele e a tia dele. A tia dele dá mais oportunidade de entender esse lado dele, deixar ele desenvolver melhor esse lado dele e poder realmente enxergar ele do jeito que ele é, deixar ele se expressar da forma como ele se expressa, porque é justamente quando ela sente a falta daquele jeitinho dele é que ela entende a preciosidade que é o Hélio. E o final, ele vai encerrar falando que os humanos, eles sempre tiveram curiosidade em relação aos alienígenas, porque isso toca muito num ponto muito específico, que é aquela dúvida do: será que nós estamos sozinhos? Será que existe algo a mais além daquilo que a gente vê aqui, daquilo que a gente vive aqui? E quem já me conhece, quem já se inscreve no canal já sabe exatamente o que eu vou falar, né? Como uma pessoa cristã que sou, eu sempre vou puxar essa reflexão, as reflexões que eu tenho, no geral, à luz da palavra, né? À luz da Bíblia. E é óbvio que a gente não tá sozinho. Eu acredito que tudo é por um propósito. Tudo foi pelas mãos de Deus que foi criado, sabe? Ele tem um propósito pra cada um de nós. Ele tem uma história que cada um de nós vai viver. E eu sempre, sempre, sempre vou falar pra você
vocês a importância da gente orar, da gente ler a Bíblia, da gente conhecer melhor o nosso Criador, conhecer Deus, conhecer quem nós somos dele, quem ele nos criou para ser, aquilo que ele tem pra gente desenvolver, as coisas que ele quer que a gente faça, as pessoas que ele quer que a gente alcance, as pessoas que ele quer que a gente ajude. Eu realmente acredito que tem um plano maior para todos nós. Deus nos criou por um propósito, que ele quer viver em comunhão conosco, ele nos dá a oportunidade de estarmos em comunhão com ele. E é lindo, gente, não tem nada que seja melhor do que viver na presença de Deus e viver aquilo que ele designou pra gente viver, as coisas que ele preparou pra gente, né? A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu amo muito esse versículo, tem até uma música que fala isso. Eu acho que é muito importante passar essa mensagem pra frente e eu sempre vou lembrar isso pra vocês, sabe? Nós não estamos sozinhos, Deus tem um propósito pra vida de cada um de nós. Então, que hoje você possa buscar mais dele, conhecer mais dele, entender quem você é nele. Porque, de verdade, gente, não tem nada que se compare com nada que você possa ter nessa vida se compara a viver aquilo que Deus tem pra tua vida. E sim, tá tudo bem a gente se refugiar em universos fictícios, conhecer novas histórias, conhecer novos universos, mas sempre é importante a gente entender que a gente não tá sozinho, que a gente não tá aqui em vão, que a nossa vida não é em vão, que tudo tem um propósito. Então, de verdade, esse filme, ele falou muito comigo, ele é um filme muito precioso, ele é um filme realmente Pixar, ele pode não ser um filme que é como um Divertidamente da vida, mas eu acho que ele tem sim o seu valor. E infelizmente eu ainda continuo acreditando que esse vai ser um filme que mais lá pra frente as pessoas vão deixar ele passar meio batido, algumas pessoas vão esquecer que ele é um filme da Pixar. Eu realmente acho que esse movimento ainda vai acontecer, mas é um filme que vai ser lembrado por mim com muito carinho, assim como Elementos é um filme que é lembrado por mim com muito carinho, inclusive tem vídeo sobre Elementos aqui no canal, mas novamente é um filme que passa batido, que fica mais, de lado, mas que também tem uma mensagem muito preciosa. Então, eu fico muito triste por como esse filme foi deixado de lado, tanto na hora de promover, quanto na questão da estreia, mesmo poucas pessoas. Não é que poucas pessoas foram assistir, mas comparado a Pixar, né? É uma quantidade menor de pessoas sim. Então, se você gostou desse vídeo e ainda não assistiu o filme, corre pra assistir, porque vale muito a pena. Nada do que eu falo aqui vai se comparar a você assistir o filme, porque ele é muito divertido, ele é engraçado, ele tem umas piadinhas muito engraçadas. E assim, de verdade, eu acho que ele vai arrancar muitas lágrimas de muitas pessoas ainda, porque ele é muito precioso. E de verdade, às vezes dá vontade de entrar no filme e dar um abraço no Hélio, porque ele é muito precioso. Esse foi então o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa teu like. Se não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!